ensinar pra vocês a fazer essa maquiagem aqui. Você vai precisar apenas de materiais de preparação de pele, que é hidratante, um óleo essencial, um primer, uma bruma fixadora, pra pele, corretivo, base, pó da sua cor, pó de contorno, todos esses materiais. E no caso, né, das cores que a gente usa no olho, umas sombras, tinta também, batom e muita paciência. Quero agradecer à Secretaria de Estado de Cultura, que através da Lei Aldir Blanc está nos proporcionando esse momento de troca de saberes, né, de oficina, de nós mostrarmos o que a gente sabe fazer. Então eu espero que vocês gostem dessa aula, dessa oficina e possam fazer junto aqui comigo. Obrigada! Olá pessoal, o primeiro passo é limpar o rosto. Eu vou limpar o rosto dela com esse lencinho hidratante, lenço umedecido. É melhor não conter álcool, viu galerinha? A gente sempre dá aquela limpadinha antes de começar a preparação da pele. Vou dar uma aceleradinha, mas aí você continua limpando o seu rosto com um lencinho hidratante. Agora eu vou vir com uma bruma fixadora, ela limpa, hidrata o rosto e ajuda na duração da maquiagem. Então, eu vou borrifando no rosto todo e depois eu espero secar, né? No caso, eu peguei um ventiladorzinho manual que eu tenho e vou secando toda essa bruma. Eu espero secar bem, né? Vou secando para poder deixar o produto agir, né? Para dar o efeito. Agora eu vou vir com o hidratante, né? Passando por todo o rosto dela. Eu vou vir com o auxílio de um pincel, viu, gente? Que fica melhor, que não passa sujeira da minha mão pro rosto e nem sujeira da minha mão pro hidratante. Passo em todo o rosto, nas áreas mais oleosas também. Esse hidratante, ele é mate, então já ajuda a fechar um pouco dos poros dela. Agora eu vou vir com um óleo essencial. Eu vou passar bem abaixo dos olhos dela, né? Que geralmente essa área, ela tende a ficar mais ressecada. Então, eu vou passar só abaixo dos olhos dela. Vou saudando e adorando, bem-vindos à Ilha do Amor, festejando a cultura do Bumba Boi que vem mostrar o seu valor. Vou saudando e adorando, brilho da ilha chegou para mostrar que o Bumba Boi é a maravilha, que São João abençoa. Agora, eu vou dar uma secadinha, né? Um pouquinho nesse óleo, só um pouquinho para deixar ele agir antes de aplicar a base. Depois de secar, eu vou vir agora com a base, né? Eu vou aplicando ela em partes. Primeiro eu começo pela bochecha, depois eu vou subindo para a testa e vou aplicando até construir o rosto todo. Primeiro desse lado, subindo para a testa e depois eu vou pro outro lado. Com o auxílio de uma esponja, eu vou dando batidinhas por todo o rosto dela para espalhar essa base. Depois de aplicar a base, eu vou vir com o corretivo. Esse corretivo é um pouco mais clarinho do que o tom dela, porque eu já quero vir logo iluminando. Eu não quero camuflar nada, quero logo vir iluminando abaixo dos olhos. Então, eu aplico nessa forma de triângulo invertido, né, abaixo dos olhos, para dar aquela iluminada. Da mesma forma, eu vou fazendo do outro lado, forma de triângulo invertido abaixo dos olhos e vou dando uma esfumadinha com a esponja. Gente, observem que eu tô com um pedaço de papel na mão. Toda vez que eu vou bater o corretivo, eu vou descarregando no papel,
para poder não ficar muito marcado, tirar o excesso de maquiagem da esponja e assim espalhar melhor o produto. Agora eu vou vir com o contorno, né, que é o tom mais escurinho. Vou criar as sombras do rosto dela. Como a base tira todas as sombras do rosto, eu vou criando novamente nesse formato de Czinho, né, da testa para a bochecha e da bochecha para a mandíbula. Aí você vai aplicando, vai esfumando até ficar sem marcação. Vai aplicando, aplicando, esfumando até você observar que não tem mais marcação. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, o Czinho, né? E depois vai pra mandíbula. Do mesmo jeito, esfumando e aplicando, esfumando e aplicando. Depois disso eu vou partir pro nariz, fazendo todo o contorno do nariz dela. E depois que eu faço, eu vou logo esfumando. Gente, muito cuidado pro corretivo não secar, pra não ficar tão marcado. Então vai logo esfumando pra ir tirando as marcações. Agora, o outro passo, né, ainda com a pele molhada, nada de selar, eu vou passar o blush. Aí eu peço pra ela dar um sorrisinho falso, pra você perceber onde é a parte mais altinha. E você vai aplicando e esfumando, levando pra cima. Não tenha medo de passar o blush, né, de exagerar um pouquinho, porque depois a gente vai selar a pele e a cor dele vai sair um pouquinho. Então, pode tacar o blush na cara. Índia, guerreira do amor, o teu olhar me enfeitiçou. Quero sentir teu calor. Agora eu vou passando o iluminador no centro da testa, na ponta do nariz, no arco do cupido e acima do blush também, nas laterais. Só um pouquinho, né, gente, de iluminador. Não precisa tanto, assim, porque como a gente vai fazer a listra, né? Só para dar, como já diz o nome, uma iluminada. Vai espalhando do outro lado também. Pode ir colocando sem medo. No queixo também eu passei um pouco. Pontinha do nariz. Agora eu vou esfumar um pouquinho o corretivo, né? Porque marcou, como tá molhado, aí marca um pouquinho. A gente vai tirando as marcações e depois eu vou selando com pó, tá? Nesse momento eu peço pra ela não olhar pra baixo, pra não marcar de novo, né? Então eu vou tirando as marcações e vou aplicando o pó abaixo dos olhos. Eu sou guerreiro, eu sou valente. Eu venho de São Vicente, minha aldeia é noutra boca. Eu sou guerreiro, eu sou valente. Eu venho de São Vicente, minha aldeia é noutra boca. Não adianta querer, nem discutir, nem brigar. Não adianta querer, não vai saber. Agora eu vou vir expulsando todo esse pó com o pó do tom dela, né? Eu vou expulsando o pó, adicionando a cor dela, para não ficar muito brancão assim como tava. A gente vai expulsando para não ficar estourado com o pó da cor dela. No caso, né, você que vai tentar fazer junto comigo o pó da sua cor. Vai espalhando o pó das áreas que estão iluminadas, viu, gente? Não vão passar em cima do contorno. Porque o pó da área do contorno tem que ser da cor do contorno, né? Pra não ficar claro, pra não tirar a cor que a gente botou. Então, eu vou espalhando aí pelo rosto dela, né? Tirando todo esse pozinho mais claro, adicionando a cor dela. E depois disso, eu vou passar pro contorno com a cor do contorno que eu coloquei. Agora, eu vou selar, né? Vou aplicando e esfumando. Esfuma, esfuma,
até essa parte ficar toda seladinha e sem marcações. Não adianta querer, não vai saber copiar. Não adianta querer, nem discute, nem brigar. Não adianta querer, não vai saber copiar. É tchum, é tchan, é tchum, é tchum, é tchan. Eu até de manhã. Agora eu aplico novamente o blush, né? Pra dar mais uma intensificada nele. Minha aldeia é noutra boca. Eu sou guerreiro, eu sou valente. Eu venho de São Vicente, minha aldeia é noutra boca. Depois disso, eu também vou intensificar o iluminador, aplicando nas mesmas áreas que eu apliquei inicialmente do vídeo. Nem discute, nem briga. Não adianta querer, não vai saber copiar. Não adianta querer, nem discute, nem briga. Não adianta querer, não vai saber copiar. Depois eu apliquei a bruma no rosto dela, para tirar o excesso de pó, e peguei o ventiladorzinho, né, para poder secar. Agora eu vou vir com o corretivo e passar na pálpebra dela. Ele vai servir como fixador de sombras e ajudar na duração também, e intensificar as cores. É tchan, é tchum, é tchum, é tchan. Eu vou até de manhã. É tchum, é tchan, é tchum, é tchum, é tchan. Eu vou até de manhã. Chegando na área dos olhos, eu vou vir com uma sombra azul e colocar bem no finalzinho do olho. Primeiro eu dou uma batidinha, né, para tirar as marcações que tá no olho. E vou depositando o azul, deposito, e depois que eu vou esfumando ele, gente. É importante primeiro a gente depositar a sombra para depois esfumar, porque se a gente não depositar, a cor não vai ficar. Então eu deposito, depois eu vou esfumando em movimentos circulares e movimentos de vai e vem. Eu adiantei logo o outro lado para vocês olharem que eu apliquei o pancake amarelo, pode ser sombra também, com batidinhas, viu, gente? O pancake a gente tem que usar ele molhadinho, não tão molhado, gente, e nem também tão seco. Tem que ficar numa consistência que não fique rala e também não fique tão dura. Então, você vai aplicando com batidinhas e esfumando. No meio eu vou aplicar a cor verde. Eu primeiro vou depositando, dando aquelas leves apertadinhas, né? Depois eu vou esfumando as bordinhas para poder mesclar uma cor com a outra. Vou aplicando, depositando e depois eu dou uma esfumadinha para os lados. Terminei de fazer o outro lado, né, para vocês logo olharem como vai ficar. E aí eu vou fazendo do outro lado. Agora eu vou pegar o delineador preto, diluído, esse delineador em gel. Então eu vou começando no final,
bem na diagonal e desço. Esse processo tem que ser rápido, né? E o delineador tem que estar bem diluidinho, porque como a gente vai esfumar, vai ser um delineado finito, então ele não pode estar duro quando a gente for esfumar. Esse meu não estava muito diluído, então foi um pouquinho difícil para esfumar. Então, para não ficar marcado, né, nos dois lados eu usei sombra preta depois de esfumar o delineador, porque a gente faz o delineado, eu vou esfumar com movimentos circulares para dentro, e depois que eu esfumo o delineador, eu vou vir com a sombra preta, Aí, viu? Esfuma com movimentos circulares, tenta não subir tanto, esfuma. Aí depois que você esfumar esse delineador, você vai vir com a sombra preta para ajudar mais no esfumado. Como eu subi um pouquinho com preto, a mais do que do outro lado, então eu vou tentando consertar. Eu volto com o azul, e se ficar marcado eu volto com o verde, e assim tentando tirar todas as marcações. Eu tô passando delineador para ficar bem pretinho, para não ficar nenhuma área sem delineado. Então, gente, se ficar marcada, é só vocês voltarem com a cor anterior. Não sobe mais com preto, volta com a cor que antecede. Por exemplo, o azul antecede o preto, então eu vou mesclar eles dois. Aí ali entre o verde e o azul ficou um pouquinho marcado, então você volta com a cor verde. Eu passei pro outro lado porque eu tô tentando igualar os dois lados. Como eu subi um pouquinho no outro lado, tô tentando igualar os dois. Volto com a sombra azul até tirar todas as marcações. Agora eu vou para a parte inferior dos olhos. Eu começo com o azul, né? E vou por partes. Coloco o azul, borro um pouquinho, esfumo um pouquinho. Coloco o azul, esfuma, coloco o azul, esfuma. Tudo uma construção. Não tenha medo de depositar a sombra, porque se você colocar só um pouquinho de sombra, na hora que esfumar, ela não vai sair a cor. Então, a gente tem que depositar a sombra para poder ficar esfumadinho depois e com a cor no lugar. Agora eu vou aplicar na linha d'água dela o delineador em gel diluído, que ele vai servir como lápis preto. Então, eu aplico na linha d'água dela e depois, com um pincelzinho menor, eu venho esfumando. Observa se não caiu, né, sombra, então a gente dá uma varridinha. E agora eu vou esfumando preto. Toda vez que tiver caído a sombra, você vai dar uma varridinha. Esse processo que eu tô fazendo é um recorte, pra limpar, né, toda a sombra que passou um pouquinho do lugar que eu não quero. Eu venho com um pó da mesma cor dela e vou fazendo essa limpeza, esse recorte. Agora a sobrancelha. Eu vou preencher a sobrancelha dela com gel de sobrancelhas. Eu usei duas cores, uma cor mais escura, outra cor mais clarinha. Essa cor escura vai mais pro final da sobrancelha e a cor clarinha eu vou preenchendo toda a sobrancelha, do início ao fim. Tentem não levar muito produto pro início da sobrancelha, para ela não ficar muito marcada.
Você começa assim um pouquinho antes do meio pro final. Aí o restinho que tiver no pincel, você começa a colocar no início, para não ficar tão marcado. Agora eu vou botar um pigmento furta-cor bem no início dos olhos dela. Esse processo pode ser feito na hora que a gente estiver colocando a sombra, que eu tinha me esquecido. Então depois eu coloquei esse pigmentozinho bem fininho, bem no início dos olhos dela e acima abaixo das sobrancelhas, acima das sombras. Vou esfumando um pouquinho. O mesmo processo eu vou fazer do outro lado, no início dos olhos e abaixo da sobrancelha. Eu já fiz de um lado, né? Agora eu vou fazer do outro para vocês olharem. Eu peguei uma tinta, né? Tinta cara e vou aplicando em uma linha mais ou menos reta. Eu vou vendo o contorno da bochechinha dela, eu desço um pouquinho e subo. Faço um pouquinho uma curva. E aí você vai colocando e vai esfumando para não ficar marcado. Vai passando, né? Faz a marcação e depois você volta esfumando. Eu, no caso, vou logo esfumando com esse pincelzinho que eu tô usando pra marcar, pra poder facilitar pra mim. Agora eu vou vir com o pincel limpo, né? Dar mais uma esfumada no azul. E depois eu vou vir com a sombra verde e esfumar abaixo um pouquinho, né? Entre o meio e abaixo da tinta azul. Eu vou esfumando, aplicando e esfumando. Vê como eu vou fazendo um pouquinho por partes, eu não vou logo direto. Aplico um pouquinho e esfumo. Aplico um pouquinho e esfumo. Não faço logo um diretão. Por quê? Porque senão a nossa cor da sombra não vai aparecer. Ela tem que ficar bem pigmentada. Aí você vai repetindo esse processo por todo o rosto, por toda a lista do rosto dela. Terminando esse processo, eu vou pegar uma tinta branca e eu vou fazendo, gente, um monte de X. Eu começo com um pouquinho grande e depois eu vou diminuindo. Logo quando chega perto do nariz, eu vou diminuindo o tamanho do X para não ficar desproporcional. Faço do outro lado também. Não tem mistério, gente. Vai unindo um X, depois faz outro X, um do lado do outro e ele fica assim. Observe se a tinta, né, tá pigmentando. Se não tiver, volta com um pouquinho de tinta e vai fazendo o xizinho. Após esse processo, eu vou fazendo entre cada xizinho, eu vou fazendo uma listra, né? Pequena e uma grande. Uma listrinha pequena e uma grande. Na vertical. Uma pequena, vou intercalando entre os dois lados. Pequena, uma grande, pequena e uma grande. Eu não faço esse processo em cima do nariz, eu faço só na bochecha. Agora eu vou fazendo 3 listrinhas aí na testa dela. Uma grande, uma média e uma pequena. É bem curvadinho, não é uma lista reta, na horizontal. Ela é um pouco curvada. Agora, acima da sobrancelha, eu vou fazer um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Eu vou intercalando para cima e para baixo, uma setinha, como você preferir. Para cima e depois para baixo.
A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou contornando acima da sobrancelha com os triângulos, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Agora eu vou vir com corretivo escuro e vou contornar toda a boca dela. Essa vai ser a minha base, né? Eu não vou usar batom, vou só contornar os lábios dela. Depois eu passo um glossinho. Gente, eu esqueci de gravar. Eu também faço um risquinho branco no meio da boca, na parte de baixo dos lábios, viu? Faço um risquinho branco, que eu esqueci de colocar no vídeo. Mas também tem essa parte. No final vai ter o vídeo dela e vocês olham como ficou. Venho com gloss, passo na boca dela o glossinho. E depois, qualquer parte que ficou borradinha, eu volto com corretivo ou com pó da cor dela, né? Pra poder tirar qualquer borrãozinho da boca. Agora eu vou vir com os cílios bem leve, né? Esse cílios não é tão grandão, mas já dá um efeito bonito nos olhos dela. Então, eu aplico dos dois lados e logo após eu aplicar os cílios, né? Eu passo a máscara de cílios só na parte inferior. E pra unir os cílios eu pego um pouquinho de delineador, né? Já tava diluído meu delineador. Pego um pincelzinho chanfrado e vou unindo. Vocês vão ver já esse processo. E vou unindo com os cílios postiços, os cílios naturais. Pincelzinho chanfrado e delineador, eu vou passando em toda a partezinha dos olhos. Isso é bom até pra tirar o aspectozinho de cola, né? Pra colorir de volta, pra não deixar esse aspecto branco que a cola transparente deixa. Então, eu vou fazendo esse processo em todo o olho. Eu aproveito logo e passo um pouquinho de delineador em cima pra poder cobrir a colinha que ficou. Um pouquinho de colinha branca. Agora eu vou vir com a máscara de cílios só na parte inferior, não precisa passar na parte superior. Pode passar até ficar bem patinha de aranha. E agora vamos ver o resultado. Um grito forte ecoou. O teu sorriso que clareia, incendeia a fogueira. E as estrelas vêm brilhar.